Começando mais um Retratos Podcast, agora partindo já para o nosso 31º episódio. Então isso já é mais do que realidade. O que a gente ia tentar descobrir se ia dar certo esse projeto ou não, hoje já é mais do que realidade. Realmente hoje tem criado o corpo em uma proporção muito maior. Então eu quero te agradecer por conta disso. Muito obrigado se você chegou nesse episódio também. E eu já quero te convidar. Já se inscreve no canal, já curte, já compartilha. Se você gostar, nem que seja de uma frase do episódio, já aproveita e compartilha isso, porque vai ajudar a gente demais a crescer. E a gente só está conseguindo fazer isso realmente por conta de vocês. Esse episódio, esse espaço, ele é também para locação, você já sabe disso. Então, se você precisa de produção de conteúdo, se você precisa gerar conteúdo realmente, fala com a gente, que a gente consegue te atender, mesmo que não seja em um estúdio fechado, a gente consegue ir até você e fazer essa produção de conteúdo. Se você não sabe quem eu sou ainda, eu sou Rodolfo Carvalho, eu trabalho há mais de 13 anos com produção de conteúdo, foto, vídeo, produção de imagens realmente para posicionamento estratégico e esse acompanhamento profissional estratégico de empresários, empreendedores. E esse podcast, para você que ainda não conhece, é justamente uma resposta para esse tipo de assunto. Então, assuntos e conversas que rolavam em bastidores, que eu acabava vivendo em treinamentos, imersões e com clientes e amigos, eu resolvi trazer isso para a mesa e começar a mostrar um pouquinho mais disso tudo para vocês. Então, vem comigo, porque hoje o convidado é o Marcos Delafina, um cara que eu conheci em 2018. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele ainda, mas eu quero te mostrar realmente como o cara é gigante no que faz. Em 2018, eu conheci ele, foi um contato que foi criado ali, e agora consegui resgatar isso de novo, e ele está aqui comigo hoje. Então, Marcos, muito obrigado, cara, por você estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu quero aprender um pouquinho mais com você hoje. E antes de começar e te perguntar tudo e entender um pouquinho de tudo isso, conta pra mim, cara, quem é você? Se apresenta pra gente, por favor. Pode deixar. Antes, eu gostaria de agradecer o convite também. Foi muito rápido o convite, a gente se encontrou domingo, se eu não me engano, né, no shopping, num café, e aí num bate-papo de alguns meses sem se encontrar, enfim. E aí o convite rolou, e aí eu tô aqui para falar um pouquinho da minha vida, da minha história e da minha carreira. Como o Rodolfo me apresentou, meu nome é Marcos Delafina, eu sou formado na área de tecnologia, sou gerente de projetos sênior há mais de 15 anos, na área de tecnologia há mais de 25 anos e recentemente, nos últimos 2 anos, como PMO global de uma empresa que faz distribuição de produtos químicos. Cara, absurdo, absurdo. Quando eu te conheci, você estava fazendo um projeto com a gente. Eu falo a gente porque eu te conheci através do Jaime. Do Jaime, Falando nisso, se você chegar nesse episódio, Jaime, já fica um abraço para você também. E quero você aqui na mesa também logo logo. Já está mais que feito esse convite. Então, conheci você através do Jaime. Sim. Em um curso que a gente estava gravando junto. E você foi o especialista do curso. E na época para falar sobre finanças para os colaboradores do Jaime. Muito provavelmente ele me convidou para falar sobre esse assunto porque eu morei junto com o Jaime no mesmo condomínio e acho que nos primeiros meses que eu me mudei para lá houve um incidente, entraram na minha casa, enfim, tiveram contato com a minha filha. E aí, acho que nos meses seguintes, a gente se candidatou para concorrer à chapa da gestão, né, do condomínio. A gente acabou ganhando e eu era o responsável financeiro das contas do condomínio. Lógico que a gente tinha um contrato, né, com uma empresa que nos ajudava na parte de contabilidade, mas os moradores que faziam a condução e a gestão do condomínio e tomava as decisões. E aí, muito provavelmente, foi por causa disso que ele me fez o convite e aí a gente acabou se conhecendo naquela oportunidade. Cara, que loucura, isso nem eu sabia também. É verdade, é verdade. Até síndico, diretor financeiro, eu já fui dentro de um condomínio, mas são coisas que a gente vai aprendendo com o decorrer da vida, né?
E é aprendizado, né? A gente vai levando isso pro resto da nossa vida e vai compartilhando essas histórias com os colegas, com os amigos. Você falou que você já está nessa profissão há mais de 15 anos. Como gerente de projetos, sim. Como gerente de projetos. Eu me formei em 96. Caramba, quando era tudo mato. Era mato, sinal de fumaça. Eu me formei em 96 na PUC, em Campinas. Bom, falando um pouquinho antes, né, nascido em Mojimirim, criado em Mojimirim, estudei, meu pai conseguiu me dar aí algumas oportunidades, né, de estudo, enfim, escolas particulares, até o colegial. No colegial fiz um colegial técnico em Campinas, na área de processamento de dados, onde eu comecei a ter o primeiro contato com a área de tecnologia. Depois prestei vestibular para a PUC em análise de sistemas, passei, e aí me formei em 96 e estou na área de tecnologia desde então. Quase 30 anos já, né? 28 anos fazendo a conta. Se não errei a conta, é isso mesmo. Cara, eu larguei a minha faculdade de sistemas de informação no 3º ano. Que foi quando eu te falei, que eu falei, cara, isso não é mais pra mim. Só que assim, eu já tinha mais de 30 cursos de informática. Eu dava aula de cursos básicos e avançados nessas escolas que você vê no centro da cidade. Sim. Eu dava aula nessas escolas. Então o que eu fazia? Desde os meus 17 anos até os 25 mais ou menos. Os cursos novos que saíam, eu ia lá, aprendia e já começava a dar aula. Então eu montava as turmas para dar aula. Fiz o técnico de informática também e a faculdade eu falei, cara, não dá mais. Chega. Mas, cara, o que você viu de tão diferente? E você fala, cara, o que despertou para você, na verdade, para fazer uma faculdade dessa em 96, é isso? 96. É engraçado que na família não tem ninguém na área. Tudo mato mesmo. Meus pais, meu pai é advogado, meus tios são advogados, então assim, a tendência natural é que eu seguisse a carreira de direito. Na época da faculdade eu prestei análise de sistemas na PUC e também fiz direito em Pinhal. Passei nas duas e comecei a cursar as duas. Porque na época eu prestei Unicamp e PUC. E minha mãe, eu lembro até hoje, ela falou assim, você vai prestar, a PUC, você fez colégio técnico, já não é um colégio que prepara para o vestibular, você não quer prestar Pinhal? Falei, tá bom. Não deu muita moral ainda. Não, eu não passei na Unicamp, lógico, mas passei na PUC e passei em Pinhal. E aí eu comecei a estudar nas duas, só que na PUC era período integral, e aí eu voltava para Mojimirim, em Campinas, pegava o ônibus, voltava para Mojimirim, comia rapidão, pegava outro ônibus e ia para Pinhal. Isso durou 2 meses. Aí eu falei para minha mãe, e meu pai, né? Eu falei, olha, não dá, não rola. Eu quero seguir a carreira de TI, eu vou continuar estudando em Campinas. E aí, meu pai nunca interferiu, nem minha mãe, e aí vida que seguiu. E aí eu fiz... terminei a faculdade, no último ano de faculdade eu já estava namorando, também isso foi um motivador, porque na época, né, esposa atual, e sempre foi, né, desde então, namorada, noiva e esposa, ela já trabalhava, e eu saía, tinha que ficar pedindo dinheiro para meu pai ficava naquela, não sei o quê, enfim, eu falei, eu preciso arrumar um estágio. Aí comecei a aplicar, me inscrever e aí naquela época era tudo de papel, né? Hoje que é pela internet ou pelo celular que você faz. E aí eu fui chamado na IBM, é uma história até interessante. Eu fui fazer entrevista na IBM, fiz a primeira e no mesmo período eu fui fazendo aqui em Mogi Guaçu, na época International Paper, ou a Champion ainda, né? E aí chegou um determinado dia que eu tinha a entrevista nos 2 lugares e questão de diferença de 2 horas de uma para outra. Nossa. E na época, na International Paper, tinha um primo meu, casado com minha prima, que trabalhava na área de TI. E eu optei por fazer entrevista na IBM. E minha mãe ficou maluca. Falou, pô, mas o seu primo trabalha ali, por que você não faz a entrevista? Já é aqui do lado. Já é do lado, de Mogi Guaçu, ele trabalha na área. Eu falei, não, quero ir na IBM. A IBM até então tinha um nome, enfim, já não era tão assim forte, mas ainda era um nome respeitado. Sim. E ainda é, né? E aí eu fiz a entrevista, não sabia o resultado, voltei para casa, e foi engraçado que acho que todo mundo que tinha entrevista na International Paper não foi. Porque todo mundo priorizou empresas, acho que de Campinas, enfim. E aí eles ligaram no dia seguinte, olha, ninguém veio, você não quer vir?
Nossa. E aí eu fui fazer a entrevista e beleza. E acho que no mesmo dia eu recebi as duas informações. Você passou na entrevista da IBM e você passou no International Paper. E aí, de Caramba! novo, eu falei, eu quero ir para a IBM. E aí, minha mãe... mas assim, nada... Eu não conhecia ninguém que trabalhava Sim. na IBM, nada mais, sei lá, talvez pelo nome. Você quis ir. E aí eu falei, eu quis ir. E aí eu fui, e ela de novo, mas o seu primo trabalha lá, e aí você tem que pegar um ônibus, ir para lá, blá, blá, blá. Enfim, eu fui para a IBM, e era meu último ano de faculdade, e só tinha aquele ano de estágio. E a IBM, na época, ela já estava em processo, mas de redução, de contenção de custos, enfim, e era dificilmente contratava alguém. Ok. E mesmo assim eu fui. Falei, é uma oportunidade que eu tenho de aprender, enfim, uma empresa multinacional, americana, ter contato com uma empresa grande, não que a International Paper não seja, mas... Mas você já é focado na área que eu estou estudando. Exato. Aí eu fui, e aí parece que, assim, as coisas meio que seguiram, né, assim, um caminho... 6 meses depois que eu estava ali, um funcionário que trabalhava no nosso departamento pediu a conta. E aí meu gerente na época, e assim, eu sempre fui bem interessado, gostava de aprender coisas diferentes, enfim, lógico, na área de tecnologia, enfim. Fui fazendo o meu trabalho ali, e aí quando ele disse que ia sair, eu lembro até hoje, ele era de Jundiaí, esqueci o nome dele, mas o meu gerente na época falou, eu não vou contratar ninguém, nem transferir ninguém. E aí aquilo me deu uma expectativa, mas ele não falava que eu ia ser contratado. Uhum. E na época, acho que se eu não me engano, eu já era noivo, alguma coisa assim, enfim. E aí chegou no final do ano, ele falou, olha, você vai ser contratado como funcionário. Caramba. E aí eu me formei e acabei sendo contratado pela IBM e fiquei ali uns 10 anos mais ou menos. Traduzindo, você ia cedo para Campinas e passava o dia. Passava o dia, porque aí já no último ano já era aula à noite, e aí a gente trabalhava durante o dia todo e voltava à noite para casa. Caramba. E aí seguiu, aí foi, né, a gente foi abrindo caminhos. Quanto tempo você foi lá? Eu fiquei de 96 até 2000, quando a IBM vendeu. Eu passei por várias transformações também na carreira, né? A IBM em 2000 ela vendeu, era em Hortolândia, na fábrica de computadores, laptops, mainframes na época, né? E a IBM vendeu a fábrica para uma americana, que era especialista em manufatura. E aí a gente foi vendido, assim. Os funcionários foram vendidos, e aí de uma hora para outra, num dia, foi literalmente assim, no dia acho que 30 de junho, a gente era IBM, no dia 1º de julho a gente se tornou Solectron. Ok. E aí a gente permaneceu no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, mas aí teve Uniforme diferente. crachá diferente, enfim, conta acho que ainda era igual, mas o salário permaneceu o mesmo. E aí foi uma adaptação, porque a Solectron começou a crescer no Brasil e no mundo adquirindo empresas. Então tinha uma fábrica em São José dos Campos, comprou a fábrica em Hortolândia e na sequência comprou a antiga fábrica da Compaq em Jaguariúna. Ok. Foi questão de 1 ano e meio, 2, tudo isso. E aí tomaram a decisão de consolidar as 3 fábricas numa só em Jaguariúna, que aí já era mais perto aqui de Mojimirim. E eu estava nesse processo. Aprendendo ali, tive a oportunidade de viajar para fora. Minha primeira viagem internacional foi a trabalho pela IBM, enfim, lá em 1998. Caramba, que legal. Quando não tinha GPS, você tinha que pegar o carro, eu lembro Nossa. até hoje, pegar o carro no aeroporto de Nova York, com mapa no papel, saindo assim, olha, saia do estacionamento da Hertz, vire a primeira direita, vire a segunda direita, procure a estrada tal, e foi assim que eu cheguei no hotel. Foi assim que eu voltei do hotel. Eu tô aqui. E foi bacana, assim, porque, lógico, foi um desafio, foi um treinamento que eu fui fazer, enfim. Mas são histórias que a gente foi... Você comentando isso agora é louco, porque muita gente que vai assistir esse podcast não imagina num mundo sem GPS. Não. Meus filhos, eu tenho uma filha de 23, 24, e um de 20, eles não conseguem sair de Mojimirim e vir para o Mogi Guaçu sem ligar o Waze ou o Google Maps para chegar no endereço. Eu peguei um pouquinho dessa transição e peguei a internet de escada, aquela coisa toda também. E é loucura. E algumas viagens que eu fiz quando criança e tudo mais, eu lembro do meu pai lá com o guia 4 rodas ali.
E era rodando. mapa e É. e hoje, cara, meu, tem Hoje a gente que não... tecnologia ajudou e facilita a nossa vida, né? Enfim, tudo. Isso é bacana, né? É uma ferramenta. A gente tem que encarar isso como uma ferramenta Exato. de agilidade, de facilidade do seu dia a dia. Você não precisa mais ir no banco, você faz tudo de forma eletrônica no seu celular. Então, assim, você resolve um monte de problema, inclusive o governo, a gente critica também o governo brasileiro é bem desenvolvido nessa área, apesar de Sim. controlar a gente, né? Recentemente minha filha ela mora fora, ela estudou fora, se formou, né? Mora nos Estados Unidos. E ela não votou, ela teve que justificar. No aplicativo ela foi lá, justificou, E já resolveu. mandou o link para mim do Pix, falou, pai, R$3,50, resolveu a situação dela. Então, mas isso ajuda. Sim, bem. total. Cara, fala pra mim, nesse início de carreira seu, qual que foi um dos pontos que você fala aqui, ó, isso eu acertei e isso eu poderia ter feito diferente, talvez se tiver alguma coisa assim, Sim. já desse início, desse primeiro capítulo seu? Eu acho que foi, bom, vamos dizer assim, os acertos, os principais acertos foram as oportunidades. Eu sempre deixei isso claro, né, para o meu gerente na época, que eu gostaria de sempre estar aprendendo coisas novas. Então isso sempre foi... a gente até estava conversando aqui antes de começar o episódio, né? E eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, isso me desmotiva rapidamente. Então eu sempre pedia para ele coisas diferentes para fazer. Então, quando a IBM vendeu a fábrica, ele falou: você vai ser o responsável por instalar o novo PABX, na época era o PABX, para os funcionários aqui. Eu fui responsável pelo projeto. Então foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato com projetos, contratar serviços externos, fazer o acompanhamento do serviço. Então foi a primeira, os primeiros capítulos, as primeiras folhas que eu fui virando aí desse livro todo aí de história. Teve uma outra oportunidade também na IBM que ele falou assim, olha, a gente trabalha aqui na área de TI, dentro da área de engenharia tem um sistema de chão de fábrica que controla a produção, a montagem dos computadores. A gente precisa trazer isso para dentro do departamento. Só que você tem que se mudar fisicamente, sair do nosso departamento, ir para o departamento de engenharia, aprender e depois trazer para cá. Falei, beleza. E aí eu me mudei. Apesar de estar no mesmo local físico, mas já era, eu era meninão, era uma mudança. Pô, eu não conheço muitas pessoas, conhecia assim de vista, mas são outras pessoas. E a pessoa que me passou o conhecimento, ele era uma pessoa bem difícil. De você chegar de manhã para ele e falar bom dia, e o cara, bom dia por quê? Caramba! Não, era assim, não fala comigo que eu não estou bem hoje. E aí era assim, era das 8 até umas 10h30, 11 horas, você não podia conversar com ele, só que você precisava do conhecimento dele. Nossa! E às vezes ele passava alguma coisa, beleza, e aí em outras oportunidades, pô, fiquei com dúvida. E aí você ia perguntar, ele falava assim, mas eu já expliquei isso para você. Por que você não anotou? Eu não vou explicar mais. Então era nesse nível, mas enfim, isso acabou, eu acabei ultrapassando esse desafio, é lógico. Com jeito, conversando, e no fim eu percebia que ele gostava de mim, gostou do meu jeito, e aí eu... Como que você quebrou essa barreira? Conversando, entendendo um pouco quem ele era, saindo um pouco do lado profissional e entrando um pouco mais, não assim, pessoal, para entender quem era o Jefferson. Eu tenho até hoje ele no LinkedIn. Mas quem que era o Jefferson? Por que ele estava ali? Por que ele não teve oportunidade? E aí a gente começava a conversar. E aí eu me lembro que assim, ele era um cara que almoçava sozinho, ele começou a ir almoçar comigo. Caramba! Então assim, ele viu ali um cara para trocar ideia, para conversar, e aí... E você respeitando o espaço dele também. Exato, ele percebia que já de manhã não adiantava perguntar nada para ele, porque eu ia tomar patada. Então eu falava, por que eu vou perguntar? E aí ele foi criando confiança, a gente foi criando um relacionamento ali profissional, ele me passou tudo e eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. Ou seja, virou o jogo que ainda criou o relacionamento de fato em cima disso. E aí teve outras oportunidades, novos projetos na área, aí veio o mexicano me ajudar. E aí eu trabalhando com o mexicano tive insights ali dentro do projeto, porque tinha muita coisa que eu fazia manual, que as pessoas pediam, roda um relatório, eu tinha que rodar. Eu falei, tem que automatizar isso aqui, porque eu não quero ficar rodando um relatório. Porque às vezes
não conseguia chegar às 7 horas da manhã, porque eu pegava o ônibus, eu perdia um ônibus e tal, e a pessoa ficava esperando a informação. Não era que nem hoje, né? Você Sim. aperta um botão, tem a informação. E eu já tinha essa visão. Falei, eu não quero que nada dependa de mim para que as coisas andem. Esse negócio tem que andar sozinho. E aí eu montei uma estrutura ali para gerar essas informações para diversos departamentos de forma automática. Então ele capturava os dados do sistema de chão de fábrica, né, de montagem, e gerava esses relatórios para esses departamentos. Gráfico. E aí isso foi me alavancando. Né? Isso foram lá as coisas... Vai só te interrompendo, desculpa, as questões positivas. Né? O que deu de ruim, ou uma experiência ruim nesse primeiro capítulo, foi quando eu virei Solectron e eu comecei a me desempenhar bem, enfim, eu queria crescer rápido. E aí eu percebia que, dentro da linha de TI, eu tenho uma hierarquia aqui para seguir. Eu percebi isso rapidamente. Tinha o meu gerente, tinha uma Simone, que eu conheço, amiga minha, e em tese eu era o terceiro da hierarquia. Eu falei, não, eu já era casado, se eu não me engano, eu quero ir mais rápido. Eu acabei mudando de área. Eu fui para uma área, né, era gerente de programas, era como se fosse um gerente de contas corporativas. Só que eram contas pequenas para Solectron, tinham contas maiores, as minhas contas eram as menores, consequentemente os desafios maiores, os recursos menores, enfim, eu não me dei bem. Eu fiquei 1 ano, eu lembro que minha última avaliação como funcionário, eu recebi um 5, que era o máximo, e com isso um aumento, enfim. E quando eu estava lá, eu recebi um 2. Nossa, caiu. E era assim, o 3 era a média, o 2 já era assim, tem que fazer um plano de recuperar. Se chegar no 1 é tchau. E se ficar no 2 de novo, corre o risco de... E aí, meu gerente na época, ele conversou com a minha ex-gerente e falou, você está precisando do Marcos aí? Porque ele não está tracionando lá, não está indo bem. E aí ela falou, eu tô. Aí eles me fizeram um convite para voltar e eu mais do que depressa voltei. Cara, que legal que eles tiveram esse tato também de perceber isso. Isso foi bacana. Isso foi bacana da parte dos dois. Né? E eles conversaram isso abertamente. Algumas coisas a IBM tinha de legal, de abrir a conversa, de falar abertamente o que você tinha que melhorar, com respeito, é lógico, enfim. E isso acabou acontecendo e aí eu voltei para o trilho e aí segui. Caramba. E ficou lá quanto tempo? Fiquei até 2008. De 96 até 2008. Então, em 2000 eu saí da IBM, a IBM vendeu a fábrica e na Solectron fiquei até 2008. Por quê? A Solectron foi comprada de novo pela Flextronics, uma empresa hoje que tem uma planta na Sorocaba e acho que em Manaus também tem. E ela é chinesa. E aí eles compraram, ou seja, tinha sido já a minha segunda compra. Isso é legal também compartilhar com as pessoas que a mudança de cultura. Porque a gente estava na IBM e tinha uma cultura. E aí a gente foi comprado pela Solectron. E aí é outra cultura de empresa. E aí quando a gente juntou 3 sites diferentes, de 3 empresas diferentes, uma que era a Compaq, a outra que era a Ericsson e a outra que era a IBM, num lugar só, não ia dar bem. Deu pau. Dá pau. Dá problema. Porque aí a gente escutava direto isso. Porque na Compaq eu fazia assim, porque na IBM era assim, porque na Ericsson era assim. Os vícios de cada um. Exato. Então, esse é o princípio. Por isso que eu falo assim, a tecnologia é legal, tal, mas assim, você não tem nada... nada acontece se você não tem as pessoas para fazer. Então, assim, pode ser tecnologia, pode ser em qualquer área. Fotografia, podcast, a gente está aqui conversando, mas o Sullivan, né? O Sullivan tá ali nos ajudando ali. Que se não tivesse ele ali, a gente tava meio que ferrado aqui. Vendido, total. E aí você, na sua área, tirando foto, filmando, é a mesma coisa. Tem que ter alguém para ajudar. Sim. Você tem que se conectar com a pessoa, enfim. E aí esse aprendizado é difícil você ter quando isso não acontece. Você entra numa empresa e fica 20, 30 anos, você não sofre esse tipo de tormenta, né? Então isso é um aprendizado também. Uma pergunta, então, claro. Abrindo um parênteses em cima disso. Onde você estaria hoje se você não tivesse desenvolvido essa arte sua de se relacionar com pessoas?
Em que estágio de evolução profissional você estaria hoje? Eu acho que eu não sei nem dizer onde eu estaria, mas eu não estaria onde eu estou, não. Eu acho que hoje, onde assim, eu ainda, apesar de ter 50 anos, eu ainda acho que eu tenho bastante lenha, né, para queimar, gasolina para queimar, assim, é uma carreira ainda em crescimento. Mas eu acho que, assim, cara, a maioria das coisas que eu consegui sempre foi com relacionamento. Assim, quando a gente fala relacionamento, não é para levar para o lado negativo, né? Mas Sim, assim, sim. você tem que convencer as pessoas, motivar as pessoas, porque... Relacionamento genuíno, né? Exato, exato. Você tem que conhecer as pessoas, entender se ela está com dificuldade ou não. Então, isso me ajudou. Inclusive, essa relação, quando você pergunta, você ficou até quando, né? Quando a Flextronics comprou a Solectron, eu falei para minha gerente, eu não aguento mais trabalhar aqui. Porque era 24/7, a gente trabalhava com o sistema, não tinha descanso, tinha que fazer plantão, às vezes ligava de sábado, domingo, de madrugada, tinha que pegar o carro, ir para Jaguariúna para resolver um problema. E aquilo já não estava me motivando mais, porque apesar de ter trabalhado em vários projetos desafiadores que me geraram casca, né, assim, que eu aprendi bastante, e aí também que eu falei, cara, eu acho que essa parte de projeto é o que eu gosto mais, porque toda hora tem, por mais que seja, sei lá, 6 meses, 8 meses, um ano, você muda. Um desafio novo. É um desafio novo. Então eu falei, eu acho que eu achei aqui o caminho. E aí eu falei para ela, olha, eu vou procurar trabalho, eu não quero... Porque a gente tinha que mudar para Sorocaba. Minha esposa já trabalhava, eu tinha os 2 filhos, minha mãe e minha sogra ajudavam a olhar os meus 2 filhos, porque, enfim, tinha escola, tudo isso. Eu falei, eu não vou para Sorocaba. Eu vou ficar aqui e vou procurar um emprego. E na época tinha uma consultoria que estava na Solectron fazendo uma implementação de uma melhoria lá no RP que a gente utilizava e uma outra coisa que eu aprendi aí ao longo da carreira, a oportunidade está com as pessoas. Não está, sei lá, num papel, não está num site, por isso da conversa, por isso do contato. Então, por exemplo, a gente se conheceu em 2018, né? Aí falando um pouquinho aqui do Rodolfo, passou algum tempo, minha esposa que trabalha como gerente de RH, na área de planejamento estratégico, tem uma universidade corporativa na cooperativa Velha Lamba, perguntou, olha, eu preciso gerar conteúdo aqui para o universo, você conhece alguém que grava? Conheço. Rodolfo. E ele está lá até hoje, gerando conteúdo, Desde de vários 2019 também. eventos gigantes, por a gente ter conectado. E eu falei com a minha gerente e um dos sócios da consultoria falou, estou procurando um gerente de projeto que tenha conhecimento nesse sistema aqui, que a gente tinha lá. Você conhece alguém? Ela falou, conheço, o Marcos. Ela mesma me indicou. Caramba! E aí mas quem que é o Marcos? Aí eu conversei com ele, eu era CLT, e aí eu tinha que mudar um pouco de formato de modelo, né? Tinha que abrir minha empresa e prestar serviço para uma consultoria. E aí foi. Eu tomei a decisão, dá um frio na barriga, porque, sei lá... Você perde a estabilidade, né? Pois é, a gente fica com esse negócio, não, mas eu tenho estabilidade aqui. Se você não trabalhar e não entregar o que for, você não tem estabilidade nenhuma. Então, se a empresa for mal por N razões, se tem um corte, se você ganhar muito, você já começa a virar alvo. Pode ser duro para quem escuta, mas é assim que funciona o mercado. A gente não pode ficar também passando muito pano é assim que funciona. E aí eu, enfim, acabei abrindo minha empresa e entrando na consultoria. Em 2008, meu primeiro projeto foi no Rio de Janeiro. Caramba! A gente tinha a Oracle, que era o RP, né? Para quem não conhece, o RP é um software que controla os principais processos dentro de uma empresa. Conta a pagar, contabilidade, compras, inventário, esse tipo de coisa. Sistema integrado, e aí é um pacote que a gente leva esse pacote instala no ambiente do cliente, hoje não, mas em nuvem, enfim, faz a configuração, testa e deixa tudo funcionando para o cliente usar. Só que era uma virada assim de tudo, né? Porque, primeiro, você já não tem a estabilidade,
você tem que ir no cliente, pegar um avião, ir para o Rio de Janeiro, nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, com uma galera que você nunca tinha visto na vida. Você tem que chegar no cliente e falar assim, olha, a gente está aqui todo mundo junto, a gente veio aqui fazer o projeto. Se apresentar, se conectar com as pessoas, entender quem é quem tem o poder de decisão, quem influencia. Então tudo isso, imagina, aí você está numa empresa que tem uma cultura que é totalmente diferente daquilo que você passou. Caramba, é verdade. E aí a pessoa está lá e fala, mas já tem o sistema aqui, por que eu tenho que ir por outro? E aí começa a ter resistência, a pessoa não entende. Então, assim, esses desafios você vai vencendo, vai entendendo como superar, enfim, tem hora que tem que ser um pouco mais firme, tem hora que você tem que recuar um pouco. Então, esse molho todo, eu acho que foi bacana nesse período todo de consultoria, desde 2008 até 2021, que foi bacana porque aí eu passei por um monte de lugar que tem história pra caramba. Cara, e assim, ó, novamente, o que você falou e me chama a atenção é que, novamente, a evolução que você teve, claro, respeitando, claro, as atualizações dentro da área de informática e tudo, Sim. mas os maiores desafios foram com pessoas. Foram. E desafio com você mesmo, de ultrapassar o medo. Você acha que eu não tinha medo? E eu não conheci, não dominava a gestão de projeto. Eu lembro, acho que nos primeiros meses, o projeto estava meio estranho. Eu tive um apoio muito grande do Hugo. Eu até sou grato a ele. Eu tive algumas pessoas na minha carreira que me ajudaram, assim, que eu aprendi bastante. Eram algumas difíceis. O Hugo era uma pessoa bem firme, assim, mas ele me ensinou bastante. Vamos chamar assim, na arte de gestão de projeto. Eu acho que muita coisa que eu uso, enfim, que eu desenvolvi foi ele que foi me passando. Cara, nesse período ali. E ele era o dono da consultoria. E um dia ele chegou e falou assim, eu comecei a reclamar muito para ele, né? Isso não funciona porque muda a abordagem. Assim, quando você é um consultor ou está numa consultoria, você não pode ficar reclamando, o usuário é isso, o usuário não sabe fazer, o sistema está aqui, ele não sabe. Cara, às vezes eu brigo, entre aspas, com o pessoal de TI mesmo por causa disso. Se coloca no lugar do usuário, vê se é fácil para você, mas vê se entende as dificuldades que ele tem, né? Senta do outro lado da cadeira. Então, isso na consultoria você aprende direto. Qual que é o grau de instrução que ele tem? Exato, tem esse nível, essa proporção também. Às vezes você está com RP, inglês, e é um cara, não desmerecendo, mas é um cara de chão de fábrica. Sim, sim. E você tem que ter um jeito e um trato e uma forma de explicar para ele, diferente de um diretor, por exemplo, que tem uma outra tempo, inclusive, de falar com você. E ele falou assim, não está dando certo, eu vou te mandar embora. Ele falou assim para mim dentro da sala de consultoria. Ele falou, você só reclama. Você não traz uma solução. Para de reclamar. Ele falou assim para mim, para de reclamar e traz solução. Caramba. Aí aquilo me toca até hoje. Assim, eu lembro, quando eu estou até hoje no meu trabalho, inclusive, assim, não é mil maravilhas no meu trabalho. Claro, é trabalho. É trabalho, às vezes é legal, às vezes, porra, esse negócio tá chato. Tem os desafios, né? Fazendo isso aqui, aí você fala, não. Deixa eu tentar pensar em alguma coisa diferente, ou trazer uma forma diferente de resolver isso aqui, porque Pegou, hein? Pegou na veia e ficou. E aí, cara, entregamos o projeto. Depois vou puxar um gancho dessa história aqui que conecta com a história de hoje, mas eu fui engatando um projeto atrás do outro, cara. Em diferentes empresas, fui para Sorocaba na sequência. O projeto foi uma desgraça. Não é só de louros que vive Exato. o gerente de projeto. Foi um projeto bem ruim. Mas aí você já estava reclamando menos? Tava reclamando ainda, mas menos, mas foi assim uma série de coisas que aconteceram. Começou o projeto com um time, aí parou 3 meses, aí voltou o projeto com outro time. Aí teve problema com as pessoas de TI da empresa, porque eles tinham um RP e ia substituir pelo outro. Os caras começaram a sair da empresa. E aí tem uma operação, um momento crítico, depois que passa toda a parte de teste, configuração, que é o final de semana onde você tira
a empresa do sistema, desculpa, bati aqui, do antigo e põe no novo. E no meio desse processo, o cara de TI que estava pegando os dados do sistema antigo começou a dar problema, e ele falou assim, deu para mim. Fechou o laptop, desplugou a rede, pôs o laptop embaixo da mesa e foi embora. Ele espanou no meio da migração. Só dependia dele a migração. E foi embora para casa dele. Parou o projeto. Aí o Hugo, na época, ligou para um argentino que era o diretor e falou, cara, parou o projeto e o cara foi embora. Não só o projeto, parou tudo. Aí ele ligou pro Fábio, o Fábio também, eu tenho aí contato com ele de vez em quando, e ele falou assim, não, hoje ele não volta. Amanhã ele volta. Mas a gente foi embora para casa. Então, assim, aí já... E numa virada, assim, você tem tudo planejado, tudo horário marcadinho, assim, porque você não pode, assim, você tem que liberar o sistema 8 horas da manhã para o pessoal começar a usar. E foi um desastre. Foi um desastre. Caramba, bicho. Foi feio. Mas no fim, assim, entrou os trancos e barrancos e foi. Mas como que... E a gente Como que rola um jogo de cintura desse? Assim, não tem jogo de cintura, né? Eu acho que a vergonha, eu vou chamar de vergonha, a vergonha maior foram os 5 americanos, eles foram para a fábrica de Sorocaba para acompanhar o fechamento mensal. E eles não conseguiram, porque a gente não conseguia entregar o que tinha que fazer. Essa foi mas já pagaram passagem, hotel de 5 pessoas nos Estados Unidos. Os caras se deslocaram de lá até o Brasil para acompanhar o fechamento, porque a gente tinha que carregar os dados e eles fazerem o fechamento e não conseguiram. E aí, se eu posso te falar o que vem na minha cabeça de novo? Pode. Cara, o cara espanou não por conhecimento técnico, mas por falta de inteligência emocional também. Também. Porque assim, ó, por que eu tô puxando esses assuntos de relacionamento com pessoas, inteligência emocional? Sim. Porque hoje em dia a gente escuta tanto falar sobre esse tipo de coisa e a gente acha que é só modinha. Não é. E aí a gente vai ver esses casos, você começa a prestar atenção, você fala, cara, em um caso desse, um cara que é extremamente técnico, que sabia o que estava fazendo e dependia só dele, ele não aguentou a pressão. Não aguentou. E é um... Principalmente nessa fase final, é estressante. Assim, se você não é um cara ou uma mulher independente, casca dura, você espana. Espana. Eu falo que... Se esconde. Sim. Nos problemas desaparece. Porque aí você vai ver quem é que resolve no momento que dá problema. Na fogueira, né? Na fogueira. Enquanto tá tudo funcionando, é maravilha. Eu explico, funciona, aperta o botão, vai pra lá. A hora que dá o problema, é aí que tem que entrar quem tem que resolver. E às vezes você, no meu caso, eu não tenho questões técnicas para resolver. Tenho entendimento profundo, mas não sou o cara lá que resolve. E aí você tem que, às vezes, blindar o time. Imagina uma situação, a empresa quer faturar e não fatura. Aí o sistema não vem. E aí entra numa sala assim, um monte de gente aqui sentada, com um monte de computador, tentando resolver os problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não consegue resolver. De 5 em 5 minutos batem na porta. E aí? Vai faturar ou não vai? Qual é o prazo que eu passo para a diretoria? Não, e aí a gente tá falando de milhões batendo na porta e voltando. Dependendo do tamanho da empresa, a gente está falando de milhões. Então, aí você tem que chegar a um momento que se você ficar quieto, uma hora vai ter 50 pessoas lá perguntando as coisas. Então, falou, dá licença. E aí você fala, mas você tá dentro da empresa do cara. Eu falei assim, mas, você quer que resolva ou você quer ficar pondo pressão e não tá ajudando nada? Ou seja, tem que ter postura também muitas vezes. Você tem que enfrentar, tem que ter esse tipo de enfrentamento. Às vezes, lógico, você toma umas invertidas, mas quando você tem a razão e os fatos, fica mais fácil de você justificar e a pessoa também entender. Porque também o cargo dele está em risco, porque se ele é o patrocinador do projeto e o projeto não está andando, alguém vai olhar para ele e falar, você não acompanhou direito o projeto. Então, assim, tudo isso tem também. Então, você tem que trazer a pessoa para o seu lado e falar assim, confia que a gente vai te ajudar. Pensando nisso, qual que é a importância
da equipe para você. Porque assim, ó, no meu caso, eu faço muita cobertura de evento grande também, que eu também, com certeza, não conseguiria tocar tudo isso sozinho. Então, eu tenho equipe, no caso de alguns eventos, fotógrafo trabalhando comigo ali para mim, eu tenho mais cinegrafistas, eu muitas vezes saio de cena de fotografia, vou para edição e tudo mais, e o evento ele tem que rolar naquele meio tempo e tem que acontecer. Então eu tenho que ter gente que eu confie para falar, meu, eu sei que o cara vai resolver aquilo. Se der um problema. E eu vou conseguir resolver o que eu preciso resolver também. Então assim, hoje a gente conseguiu entrar num formato muito legal de trabalho que um já consegue entender até os momentos que o outro tá estressado. Tipo, essa é a hora que ele precisa ficar lá, deixa, vamos resolver aqui e vamos fazer acontecer. Porque é aquele momento do evento que precisa de uma atenção maior e um já começou a entender essa linguagem do outro. E para você, como que funciona isso nessa questão de equipe sua? Até mesmo para saber, cara, o cara que tá na minha equipe, ele não tá de bobeira. Ele tá fazendo o que precisa ser feito, talvez não chegou ainda no resultado, Sim. mas eu tenho peito para falar, ó, aguenta aí, porque o cara sabe o que faz. Eu considero a equipe mais importante do que o papel do gerente de projeto. Por mais que se fale assim, o gerente ganha talvez mais, enfim. Lógico que ele tem outras responsabilidades que a equipe, vamos chamar assim, mais técnica não tem. Mas coloca, nesse exemplo que você deu, né, vou fazendo aí um paralelo. Imagina você fazer um evento onde você não conhece nenhum dos fotógrafos e nenhum das pessoas que vão filmar. E você tem que fazer. Lógico, depois com o tempo, com a experiência que você tem no time ou na consultoria, você vai conhecendo um ou outro e aí você, esse é bom, esse dá para contar. Aquele ali, nesse momento, ou em determinadas situações, ele vai patinar. Espanou. Então você consegue mapear, mas muitas vezes você chega num projeto, num cliente, você não conhece ninguém da sua equipe. E aí você tem que se aproximar para entender quem eles são e se eles estão fazendo o que tem que ser feito. Porque muitas vezes o próprio cliente conhece mais, principalmente processos de negócio, do que o próprio especialista. O especialista sabe configurar o sistema. E às vezes o próprio cliente já começa a dar sinal, fala, esse cara não sabe do que ele está falando. Então você tem que ficar atento nesses pequenos sinais. E é lógico, você tem as entregas, é um projeto, é igual construir uma casa. Daqui um mês a gente tem que fazer o alicerce. Daqui 5 meses tem que estar pronto isso aqui. Cobrir a casa. E aí você olha e fala, mas aquele ali que põe a janela não pôs nenhuma janela. O que está acontecendo? Entendeu? Aí você percebe, esse cara não vai rodar, não vai sair do lugar. E acontece, porque TI é uma área que demanda muita gente e falta gente, uma mão de obra. Então você pega o que tem e põe, porque a consultoria, enfim, não quer perder o projeto. E aí fica com o pepino do gerente de projeto resolver isso depois. E aí eu fui aprendendo certas coisas. Por exemplo, se você tem uma pessoa que não está performando, principalmente em consultoria, onde o cara cobra um preço fixo para entregar o projeto, não gasta o orçamento do projeto com a pessoa, troca. Ok, sim. Aí falou, preciso de outro. Aí, mas por que você vai trocar? Porque é por causa disso. Aí manda outro aí. Caramba. Então, aí volta. Essa leitura sua tem que ser muito rápida. Tem. Hoje, assim, não tô querendo... Hoje eu entro num lugar, assim, um trabalho novo, por exemplo, a empresa que eu estou agora, nas primeiras reuniões você olha, assim, você já sabe quem desenrola, quem não desenrola, quem vai dar problema, você já mapeia rapidinho, assim. Não, e eu entendo totalmente isso que você está falando, porque, cara, você passou por etapas que realmente foi te treinando nisso. Sim. É a mesma coisa de um policial para fazer uma abordagem na rua. Exato. Ele muitas vezes já sabe quem é quem ali. Ele já seleciona quem ele quer, porque ele fala, esse aqui eu vou acertar muito. Exato. Então esse faro seu, vamos falar assim, né? Sim. Você vem trabalhando isso de forma precisa e é o que te traz essa assertividade. Sim. Então assim, ok, é o que você comentou. Eu talvez não seja tão técnico quanto algumas pessoas que trabalham na equipe muitas vezes. Sim.
O detalhe e a maestria de coordenar tudo isso e juntar tudo isso? Até porque, vamos lá, falando de pessoas novamente, são temperamentos diferentes. E muitas vezes aquele cara que ele é extremamente técnico, ele não é sociável. Não, não. É o cara que ele não tá afim de dar bom dia. Ele quer entregar o que ele precisa e ele não quer olhar pro lado. Exato. E aí tem que vir você pra falar, cara, eu preciso dessa informação, mas vamos ligar os pontos aqui. Às vezes até você acaba ajudando a pessoa, porque às vezes ele não quer mesmo. Ele tem uma dificuldade de se comunicar. É normal. Sim. Não é todo mundo é igual, né? Então você, tá bom, vem aqui, me fala o que você tá fazendo que eu traduzo isso por uma outra linguagem. E aí você entra na reunião com a pessoa, por exemplo, se ele vai no técnico. E às vezes ele está falando com o diretor, e o diretor não sabe o técnico. Você tem que traduzir isso numa linguagem de negócio. E aí ele me explica, eu falei, ok, aí eu passo a informação. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, ele fica ali meio de um tradutor Sim. entre aspas, né? Um tradutor e intérprete ali entre as duas. Nessa maestria mesmo. Isso é bacana. Cara, tem direto isso. Que loucura. E aí, numa empresa ainda que, imagina, global, que é que eu estou agora, os desafios de comunicação são maiores ainda, né? Porque você tem a Alemanha, que em tese é o centro que define as principais ações. Aí você tem o mercado americano, por exemplo, que é o maior mercado de faturamento, só os Estados Unidos. Se você somar a Europa, chega perto, mas só os Estados Unidos ele é quase o tamanho da Europa. Então é um mercado que anda meio que sozinho. Não sozinho, lógico, tem os direcionamentos, mas eles... nós estamos... Quem que vai dizer para o americano também, enfim, quem que vai dizer para a gente que vai ter que fazer diferente? Então, assim, eles fazem e tal, mas aí tem o latino que tem um outro comportamento, tem o asiático que tem um outro comportamento, então, assim, a forma até de você se relacionar muda um pouco. O americano é mais frio, mais distante, o latino é mais próximo, né, como a gente está acostumado. Então, mesmo os mexicanos, colombianos, equatorianos que a gente conversa, você precisa se aproximar mais. O americano já é mais distante. Eles não gostam muito de ter reuniões frequentes, de acompanhamento. É um negócio até meio... Mas você tem que insistir. Você não pode desistir, porque senão você perde a mão do que você tem que fazer. Hoje você está em uma posição nível global. Fala para mim, como que você fez para chegar numa vaga dessa e se candidatar a uma vaga dessa? Porque assim, cara, que tipo de site que eu entro para uma vaga sem posição global num negócio desse que precisa de extrema confiança? Lembra que eu falei para você que as oportunidades estão com as pessoas, né? Foi uma indicação. Na empresa que eu trabalho atualmente, o contrato que eu tenho foi uma indicação de um rapaz que trabalhou comigo em 2017, trabalha na empresa que eu trabalho também como contratado. E ele me indicou porque na época, o meu diretor hoje era diretor América Latina e ele estava procurando um gerente de projeto. E ele é amigo pessoal do Carlos e ele perguntou, você conhece um gerente de projeto bom? Eu falei, conheço. E me indicou. E aí eu vim a trabalhar. E desde quando acho que eu saí, é isso mesmo, desde quando eu saí da Solectron, sempre consegui trabalho por indicação. Ou conectando com pessoas. Às vezes não dá naquele momento, por exemplo, o Velling. Ok. O Velling foi uma experiência onde um dia eu marquei uma reunião com o diretor e fiz uma apresentação de algumas ideias que eu tinha. Não era sobre RP, não era sobre nada. Ele olhou, ouviu, obrigado, agradeço. Falei, bom, ok, é isso. Passou, acho que um ano, ele mandou uma mensagem e falou, Marcos, eu queria conversar com você. Caramba. E aí ele falou, aqui tem uma empresa que a gente criou como se fosse uma startup, eu queria que você... Tem um responsável já, ele vai sair, eu queria que você assumisse. Porque lá atrás, quando você conversou, você me falou isso, eu acho que é nessa linha que a gente tem que ir, que é o que eu gostaria de conduzir essa empresa. Enfim, foi por isso. Mas
não foi porque minha esposa trabalha lá, lógico, ela facilitou para Sim, o contato ali, mas ele me abriu uma meia hora. Às vezes você tem meia hora com uma pessoa, 15 minutos, e aí você tem que se vender, ou falar, ou aproveitar, eu não vou falar se vender, mas acho que é se vender, aproveitar as né? oportunidades de falar quem é você, o que você gosta, o que você faz, de uma maneira sutil, para não parecer um meio, pelo menos eu penso isso para mim, né? Invasivo, Arrogante. arrogante, invasivo, e aí a pessoa, opa, é legal. Ó, compartilha aí e tal. Foi assim que aconteceu. E eu entrei por indicação nessa empresa. Foi um trabalho de 8 meses aqui para um projeto do Brasil que eu fiz. Eu lembro que na época o Thiago, que é o meu diretor hoje, ele falou: você vai focar, porque é um projeto grande, de 8 meses, a gente vai estar trazendo 2 localidades de uma empresa que foi comprada, adquirida alguns anos atrás, para dentro do Oracle. E a gente conduziu o projeto, teve que ir para Brusque, acompanhar a virada, foi tudo bem na virada, de boa, não deu problema nenhum. É, e aí, lógico, né, você começa a ter mais contato. Eu lembro até hoje, quando eu entrei, o Thiago mora em Houston, nos Estados Unidos. E como o projeto era aqui no Brasil, tinha o diretor aqui do Brasil. E ele queria conhecer o gerente de projeto que conduziu o projeto na área de TI. E aí um dia, numa reunião virtual, ele falou assim: Marcos, você mora onde? Eu falei: moro no interior de São Paulo. Ah, perto de São Paulo? Eu falei: Ele falou: você pode dia, sei lá, nem lembro a data, mas no dia tal, vir aqui? 3 horas? Eu falei: posso. Aí eu falei: eu quero conversar com você. E meu chefe estava lá em Houston. E aí eu cheguei, não conhecia ninguém na empresa, muito menos ele, o diretor, mas eu não respondia para ele. E aí foi um bate-papo assim, ele falou: quem que é o Marcos? E aí ele não deixou o Thiago entrar na reunião, porque era uma Ah, reunião virtual que o Thiago queria participar. Eu falei: não sei o que ele vai querer perguntar para você, eu quero estar junto. Ele falou: não precisa ligar para o Thiago, não, quero saber quem é você. nossa. Aí eu falei: aí eu comecei a falar do meu lado profissional. Ele falou assim: por que quando a gente pergunta quem é a pessoa, ela começa a falar o que ela faz? Eu não quero isso. Quem é o Marcos? Aí eu até travei assim, falei: mas vou falar o que ele quer ouvir, né? Aí eu comecei a nasci de Mojimirim, blá, blá, blá. Contei um pouco da história da minha vida pessoal, sem entrar no trabalho. Depois, quando ele entendeu quem eu era, se eu era casado, se eu tinha filhos, e blá, blá, blá. Aí ele falou: agora vamos ligar pro Thiago. Aí ligou pro Thiago e aí foi embora. Só que ele já tinha te comprado. Já, ele já tinha. Você acha que se ele não gostasse, ele ia falar pro Thiago: falou: esse cara não vai funcionar, não. Caramba, que loucura. É. Cara, que loucura, que loucura, que loucura. E aí, nesse processo, Rodolfo, o Thiago foi me dando oportunidade. Eu peguei esse projeto, o contrato era legal, um contrato em dólar, sem consultoria no meio, então hoje dificilmente acho que eu ganharia aqui no mercado, se não fosse, sei lá, um CEO, CIO, ganharia o que eu ganho hoje. Aí eu consegui o contrato e ele falou: olha, você vai assumir a América Latina, todos os projetos. O Miguel, que era o mexicano que já estava lá, ele falou: vai responder para você e você vai conduzir. E eu não falava espanhol. Eu falei: meu Deus do céu, ele só está aqui no Brasil, beleza, português. Eu falei: mas o Thiago, ele falou: se vira, você tem 3 meses para aprender. Nossa. Aí eu entrei numa aula, com 48, 49 anos, contratei uma professora remoto e comecei a fazer aula de espanhol. Caramba. E eu lembro que na primeira reunião do projeto em espanhol que eu fiz, nervoso, porque você não domina o idioma, Sim. normal você ficar nervoso falando, mesmo que seja virtualmente, para 10 pessoas que seja. E eu fiquei super nervoso, falei meio assim, pedi ajuda para alguém, não para traduzir, mas complementa alguma coisa que eu estou muito, né, mecânico. E isso foi por sei lá, um ano. Lógico, você vai melhorando a condução, vai praticando mais. E no final do ano passado, eu lembro que a gente fez um projeto que tinha que entrar em 1º de janeiro desse ano. Eu lembro que eu estava em férias, fora do país, e trabalhando. E aí eu fiz a última reunião, tinha umas 30 pessoas, foi toda em espanhol. Eu conduzi a reunião do começo ao fim, respondendo
perguntas de negócio, perguntas um pouco mais técnicas. Quando terminou a reunião, eu desliguei e falei, essa aqui eu mandei bem. Acho que agora eu tô tranquilo, assim, né? Isso com quanto tempo? Sei lá, em 6 meses eu já estava mais solto. Ok. Fazendo aula, 4 meses, 5 meses, já estava mais solto, falando mais, né? Mas isso foi 1 ano depois, aí já estava Caramba. com diretores, inclusive, da reunião, enfim. E meu diretor, ele sempre foi dando oportunidade, né? Então, nas reuniões, às vezes ele conduzia uma parte e falou, Marcos, agora você conduz daqui. E aí eu, para me expor, né? Para as Sim. pessoas conhecerem, começarem a me conhecer, quem é o Marcos, como ele fala, como ele se organiza, enfim. Então, esse tipo de coisa Um ajuda. cara que ele escuta uma história dessa sua e ele fala, cara, gostaria de trilhar uma jornada dessa. Quais são os pontos que você acredita que seriam interessantes esse cara se desenvolver para falar, ó, vai por esse caminho? Acho que eu não vou responder, eu posso até responder vamos chamar assim, pela posição, pela área que eu atuo, né? Mas acho que a primeira coisa, se você trabalha na minha área, que é a área de TI, é entender aquilo que você mais gosta e tem mais aptidão. Então já é metade do caminho. Se você gosta da área técnica e quer se desenvolver nessa área e quer adquirir conhecimento, tem suas vantagens, como tudo, né? Vantagens e desvantagens. Tecnologia muda toda hora. Essa que eu vejo, assim, né? As pessoas podem até não gostar do que eu falo, mas você aprende hoje sei lá, uma linguagem de programação, daqui 6 meses tem outra. E você tem que ficar aprendendo a todo momento. É legal que você está aprendendo sempre, mas eu, além disso, eu recomendaria idioma, Ok. espanhol e inglês, pelo menos. O inglês mandatório, o espanhol também, porque assim, aqui a gente na América Latina, o único país que fala português é o Brasil e a gente perde muita oportunidade, e aí eu falo por mim também, por esse exemplo que eu acabei de dar, Sim. que me foi dada a oportunidade, eu não sabia falar espanhol, entendia, achava que falava, mas você fica todo... E eu não falo bem, assim, eu falo mais ou menos, cometo meus erros, Mas aí que tá. No seu caso, você não perdeu a oportunidade porque você tinha um background já das pessoas saberem que você já era muito bom. Mas como se já é um estipulado, cara sim, que ainda não teve essa oportunidade das pessoas sim, conhecerem, ele sim, vai perder. vai. Então, o idioma é essencial. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, o episódio. Agora que eu estou tendo a oportunidade de conhecer mais pessoas, né, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, tem gente boa, mas também tem gente normal. E aí você olha e fala, poxa, o que ele sabe, eu sei mais. Ele só fala melhor inglês que eu. Ah, Às vezes é só isso. caramba. Então, assim, isso acaba abrindo, e aí não vai ter outra forma, assim, eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas assim, essa questão do relacionamento, do contato, de, de conversar, isso ajuda um monte. Não por interesse, enfim, mas de colaborar às vezes. Olha, você está com dificuldade, eu te ajudo. Pô, você está com um problema aqui, não está conseguindo resolver, chama o cara. Porque às vezes uma cabeça que está pensando em alguma outra coisa, ou até de outra área, olha aquilo e fala assim, mas por que você não foi para lá? Novamente o relacionamento genuíno, né? Então essa questão também de você trazer gente com visões diferentes ajuda. Que é o que acontece muito nesses grupos de masterminds que a gente vê. Sim, sim, São sim. empresários profissionais de áreas totalmente Sim. diferentes, mas Sim. que chegam ali, expõem seus problemas, e às Sim. vezes o problema que ele tem é um cara que está em outra área, que não tem nada a ver, Exato. chega respondendo e fala assim, não, cara, mas e se você fizer isso aqui? Às vezes você não precisa nem ter o conhecimento. Se você souber fazer as perguntas, desperta na pessoa uma forma de pensar diferente sobre o problema que ela está tentando resolver, e às vezes ela tem um insight porque ela tem um conhecimento técnico. Fala assim, eu nunca tinha pensado em fazer dessa outra forma. Aí de repente você abre uma luz, mas assim, tecnicamente como vai fazer, ele sabe melhor que você, mas às vezes você faz a pergunta e ele, vê o problema de uma outra perspectiva, né? E aí consegue sair do outro lado. Cara, isso de saber fazer perguntas, eu acho que é uma habilidade extremamente importante também, né? Isso é. Porque, assim, é o que você acabou de falar.
com uma pergunta você pode trazer a resposta e nem participou da... Não. Isso explodiu muito, é que agora virou muito chacota e tudo mais, mas a base disso é o coaching, né? Quer saber fazer perguntas. Sim. Que assim, é o que a gente já comentei aqui, isso até com pessoas que vieram que são coaches também. Cara, é uma ferramenta incrível se você souber usar. Só que estão usando de forma aleatória e tá virando chacota. Mas é uma ferramenta poderosa de saber fazer perguntas. Para você fazer boas perguntas, você tem que prestar atenção no que a pessoa está fazendo, o problema que a pessoa está passando, a situação, enfim. E tentar ir fazendo uma pergunta aqui, outra ali, outra aqui, para você ir cercando, e de repente, é por aqui. Então, um exemplo recente agora, tem um projeto de migração de servidores, enfim, de um data center para o outro, e o projeto não ia, aí confusão entre times, um time fala português, outro inglês, e o negócio estava enroscado, aí eu chamei o responsável e falei, cara, tá acontecendo isso? Ah, sim, ele foi me explicando. Falei, mas sem saber nada tecnicamente. Você já fez um teste? Você está copiando uma pasta daqui, em resumo é isso, com os arquivos e movendo para lá, para outro data center, no outro país. Você já fez o teste de acesso lá do outro lado para ver se as mesmas permissões que você tem aqui você vai conseguir ter do outro lado? Ah, a gente pensou nisso, mas não fez. Aí eu fiz assim, mas que garantia que você tem que vai funcionar depois de demorar um mês copiando teras e teras de dados? Aí acho que bateu, falou, eu acho que não vai funcionar esse negócio. Você colocou a mão na fechadura para ver se tá a porta aberta? Então assim, e aí você tem que... Falou, e agora, o que a gente vai fazer? Cara, mas isso é louco, porque assim, ó, a gente muitas vezes acha que nesse nível de jogo os desafios vão ser totalmente diferentes. Tem. E assim, tem claro desafio. que respeitando a proporção, lógico, mas é o que você acabou de falar assim, ó, é uma coisa básica. Você verificou se os acessos estão liberados? Sim. Cara, é o básico. É que, assim, a gente não pode também... ele trabalha comigo, né? Mas a gente não pode sacrificar ou crucificar a pessoa, porque assim, a gente tem que entender o contexto. Eu sempre falo isso, gestão de projeto, você tem que entender o contexto onde você está inserido para você poder conduzir o projeto da melhor forma que tem que ser feito. Ok. Você não pode chegar com uma receita de bolo e falar assim, esse projeto eu fiz na outra empresa assim, é assim que vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque cultura é diferente, pessoas diferentes, o seu time é diferente, ferramentas, enfim. Você tem que entender onde você está situado para aí depois você estabelecer. É lógico, você tem que ter lá o que a gente às vezes chama do cinturão do Batman, que tem várias coisas que você tira assim, tem esse problema, tá aqui, né? Então isso, com os anos de experiência, isso você vem agregando e vem trazendo e isso vai te ajudando, encurtando caminhos na hora de resolver problemas. Mas você tem que entender o contexto. E ele tem um monte de projeto que está tocando, ele é o PMO da América Latina hoje, ele que me substituiu. Até foi legal essa história, porque quando eu recebi a oportunidade, ele trabalhava... Não, antes de trabalhar comigo. Era eu e o mexicano. Aí a gente tomou a decisão de tirar o mexicano. Beleza. Aí ele falou, a gente precisa contratar outro. Meu diretor falou, beleza, tchau. Aí eu tinha trabalhado com o Jefferson aqui, lá no projeto, esse projeto do Brasil. E ele fez um trabalho bacana, provendo tudo que a gente precisava para trazer a empresa para dentro do RP, do Oracle. E eu falei assim, Jefferson. Aí um rapaz olhou para mim e o cara falou assim, cara, você tem certeza? Mas ele é muito queixo duro, ele é muito duro assim no trato com as pessoas. Eu acho que não vai dar certo. Eu falei assim, cara, isso você consegue ir ajustando. Ele tem proatividade, boa vontade, tem vontade de aprender, ele corre atrás das coisas. Eu falei, cara, isso aí é 70% das coisas. E aí a gente trouxe o cara. Mas assim, todo mundo com aquele ponto de interrogação. Mas eu vi isso nele de vantagem, né? Ele era um cara difícil, não é difícil, ele era
bruto assim para falar. Ele não tinha muito tato. Então, às vezes, podia parecer ofensivo, assim, não que ele era mal educado, mas não tá certo isso, tem outras formas de você falar, enfim. Eu fui ensinando. Quando eu recebi a oportunidade, e aí uma outra coisa também que na minha carreira, nunca guarde, eu pelo menos penso assim, né? Eu vou guardar esse conhecimento para mim, porque aqui eu vou me manter eternamente. Ok. Eu sempre falava assim para ele, cara, tudo que eu fazia eu compartilhava com ele. Com ele e com um outro rapaz que trabalhava com. Falou, é assim, faz assim. Quando eu não estiver aqui, faz você. E eu fui treinando ele nesse tempo todo, como fosse o meu backup. Para eu poder sair de férias e não me encherem paciência, ficarem ligam e tal, mas, cara. E aí, quando eu saí para assumir a posição global, eu falei, o Jefferson vai ficar no lugar. Ele tem coisas para melhorar, como espanhol e inglês, por exemplo, mas atitude, essas coisas, ele vai de boa. E eu virei a chave e eu não tive um problema. Caramba! Ele assumiu, pegou o carro andando e foi embora. E tá tocando até hoje. Caramba. Quase um ano, ele não teve problema nenhum, tá conduzindo, tá continuando, a gente continua entregando os projetos como sempre foram entregues. Tem 2 gerentes que reportam hoje para ele. Então, assim, aí as pessoas que falaram assim, você tem certeza que vai trazer? Ele falou, você calou minha boca. Mas eu não calei a boca de propósito, né? Assim, eu só dei a oportunidade e até hoje, todo ano, ele agradece. Porque ele era da área de infraestrutura. Ok. E muito provavelmente ele ia ser desligado se ele ficasse na área, porque como a gente trouxe a empresa para dentro, a área dele ia deixar. Verdade. E até hoje ele me agradece. No meu aniversário, Natal, ele manda mensagem, agradeço. A gente conversa quase toda semana, mas agradeço a oportunidade que você deu. E se você não tivesse dado a oportunidade, eu não sei se eu estaria trabalhando hoje, enfim. Mas aí que tá. Você novamente entendeu o modo de comunicação dele. Sim. E começou a falar a língua dele. E eu falava isso abertamente para ele. Eu falei, cara, você precisa falar de uma outra forma isso aqui. Quando estava com ele, sim. Por causa disso. Aí, às vezes ele fazia apresentações para diretores, enfim, ele falou, olha aí. Aí eu olhava e falei assim, cara, muda isso. Aí ele olhava, ficou muito mais direto, você está passando a mensagem exatamente que precisa ser passada. E ele estava contando uma historinha ali, falei, cara, o cara ele vai ter meia hora, às vezes 15 minutos para ouvir o que você tem para falar. Você tem que ser certeiro, preciso, e falar o que ele precisa ouvir. Cara. Ou passar a mensagem, preciso da sua ajuda para resolver esse problema, porque às vezes você tem que fazer isso. E é isso. Aí ele começou, cara, agora vai de boa. Agora eu tô. Cara, traduzindo, o ajuste que teve também não foi na parte técnica. Não. Tecnicamente ele é melhor que eu. Ele criou automações no processo que a gente criou de PMO, enfim. Porque eu falava, eu gasto muito tempo aqui. Ele falou, deixa comigo. Ele desenvolvia lá uns scripts que automatizavam as coisas. Porque hoje, assim, a gente tem que prezar. O que mais vale no seu tempo, por exemplo, ou no meu, é o seu tempo. No nosso dia a dia de trabalho, é o tempo. Quanto mais coisa você fizer manual ou que não agrega valor, cara, tem que otimizar, né? Otimizar, automatizar isso. Você é fora de série na arte, na fotografia, esse tipo de... Cara, é isso que você tem que... Talvez você saiba até... Eu tô falando uma bobagem que eu nem sei. Eu manjo editar e tal, mas, cara... Mas existem processos que podem ser automatizados. Até na própria edição, sim. Enfim, isso tem. Mas assim, não sei se é isso que você gosta disso. Falei, putz, eu quero automatizar isso porque eu não quero gastar menos tempo disso e dedicar mais tempo em vendas. Não, mas aí que tá. O que você tá falando faz todo sentido. E assim, já fica até a dica também. Se existe algum fotógrafo assistindo esse episódio que ainda não entendeu e que pensa diferente, que acha que não, meu trabalho é só a arte, cara... é muito simples a resposta disso, pegando esse gancho seu. Volta naquela história, tempo é dinheiro. Sim. Se eu perco tempo, muito tempo na frente do computador editando, eu não fecho mais trabalho. Exatamente. Eu não atendo mais cliente.
E principalmente, né, o fotógrafo, que vamos falar assim, é esse nicho que a gente tá falando, cara, eu vendo meu tempo. Exatamente. Automaticamente, se eu perder muito tempo na frente do computador, eu só tô perdendo dinheiro. Exatamente isso. O computador não vai valorizar a minha arte. Sinceridade, Marcos, muitas vezes nem o cliente sabe o que ele vai receber. Muitas vezes ele só quer receber algo rápido ali. Exato. Então, assim, existe o processo artístico, e é o que aí sim você tem que explorar, realmente é o que eu acredito, mas também existe ali os processos que é questão de inteligência, cara. Se eu uso determinado software de edição, quais são os atalhos de teclado que esse software me Sim. oferece para eu agilizar esse processo? Como que eu posso fazer para integrar esse software com algum plugin para agilizar ainda mais essa brincadeira toda? Sim. Sim. Então são coisas que na fotografia, por exemplo, eu fui tendo que aprender porque eu comecei a ver que assim, o tempo que eu perdia na frente do computador, cara, é grana que tá ficando. E por que eu falo isso? Ah, Rodolfo, porque você tá ganhando horrores na fotografia? Não, não é nem por isso. Mas é porque, só, igual no nosso caso, cara, a gente se encontrou esse final de semana, Sim. num domingo à tarde, porque a gente tava passando no shopping os dois. Depois de ter almoçado fora. Só que tem gente que tava dentro de casa editando porque eu não posso, que eu tenho que correr para entregar trabalho. Ou seja, são oportunidades que essa pessoa perdeu Sim. porque ele está preso em algo que poderia ser automatizado. E é bacana que a forma como a gente implementou aí os processos, procedimentos de gestão de projeto na América Latina, o Thiago, que é o meu diretor, ele gostou tanto, ele falou, cara, a gente vai fazer um copy-paste, lógico, fazendo as Ok. adaptações para todas as regiões. Funciona. Nossa. Agora a gente está. Primeiro ele me deu essa oportunidade de PMO global. Ele falou, além disso, você vai ser um dos gerentes de projeto aqui dos Estados Unidos também. Caramba. Então meio que acumulo duas funções. É lógico, é legal porque você aí tem que desenferrujar o inglês, enfim, e aí tem projeto já rodando lá, e aí a gente está implementando o mesmo processo que a gente tinha aqui, ou tem aqui na América Latina, a gente está fazendo isso lá É que leva tempo, não é tão assim, Sim, uma sim. empresa global, 87 países, não é de uma hora para outra que você muda as coisas. 87 países. É, e que cresce comprando outras empresas, então assim, a todo momento tem coisas novas para se fazer. Então é complexo e leva um certo tempo. Então tem que ter um pouco de paciência para poder implementar, mas a gente já começa a ver algumas mudanças com relação a isso. Se existisse. Se existe, não. Isso aí eu tenho certeza que existe, porque você é um cara que não para. Mas qual que é uma área que você fala, cara, isso eu ainda preciso desenvolver mais em mim? Eu recentemente, acho que faz uma semana ou duas, eu me inscrevi num curso de inteligência artificial. Chama Data Leadership. Ok. É do MIT. É um curso de 8 semanas que, lógico, a gente vê inteligência artificial, chat GPT, até onde isso chega, o que eu posso fazer com isso? Então, para sair um pouco da minha na área ali, do meu segmento Da sua bolha. da minha bolha e abri um pouco o leque e falei, cara, o que essa galera tá falando aqui? Lógico, a gente acompanha, tal, Sim. fica, a gente YouTube, notícias, site, a gente acaba lendo. Eu tenho o ChatGPT, eu uso o ChatGPT, eu assino o ChatGPT porque ele me ajuda um monte em automatizar coisas e atividades. Eu uso muito também. Então, para ganhar tempo, porque assim, vai ficar, enfim, minha hora é cara para Exato. ficar digitando na planilha Excel. Eu crio uma automação ali e deu. E aí sobra mais tempo para olhar outras coisas que são de interesse, Sim. assim, até da companhia, olhar, ser mais criterioso numa análise, um projeto, enfim, compartilhar algum conhecimento com alguém que eu também gosto. Eu acho que aí eu comecei a fazer esse curso na área de dados para entender que ferramenta que a gente tem, como é que as empresas usam, pensar um pouco mais de forma estratégica em como usar isso dentro. A Brentag tem, que é a empresa que eu trabalho, né? Ela tem um time grande de dados, tem mais de 200 pessoas trabalhando. Caramba. Tem brasileiro que saiu daqui, mora
aí oportunidade, de novo, para quem fala inglês, espanhol, mora em Amsterdã hoje, trabalhando nesse time de dados, gente que mora na Alemanha. O meu chefe, o meu diretor, ele morava em São Paulo, Guarulhos, ele já mora em Houston, por falar inglês, enfim, ele foi transferido para lá. Então, assim, as oportunidades aparecem quando você está pronto com o idioma, com o espanhol, com o inglês, com conhecimento técnico na sua área, com disposição de aprender, de explorar coisas novas. Isso vai abrir, falar com pessoas, conectar pessoas. Independente de que área. Quanto mais área diversa for, eu acho que é mais legal ainda. Uma vez me contaram uma historinha, e é bem historinha mesmo, até boba, mas que acho que cabe bem nessa questão de oportunidades, que assim, eu gravei por ser uma historinha boba. Imagina um cavalo vindo correndo na sua direção. Esse cavalo é a sua oportunidade. E esse cavalo ele vem correndo, 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 só que ele não para. Você tem que se virar para conseguir pular, montar nesse cavalo e seguir com ele. A pergunta é: será que você já tem as habilidades necessárias e suficientes para conseguir pular, agarrar esse cavalo e montar nele e continuar nele? Porque assim, muitas vezes a pessoa olha para você e fala: cara, foi sorte. Ah, também o cavalo passou na frente dele ali. Mas e quantas habilidades que você veio trabalhando para conseguir realmente saltar e agarrar esse cavalo? Pronto, acho que a gente nunca vai estar. Porque, e se a gente esperar estar pronto, a gente nunca vai agarrar o cavalo. Então, às vezes você fala, mas sei lá, o cavalo tá vindo, mas eu não tô de camisa. Vai sem camisa mesmo. Ah, mas vai me machucar. Vai, Agarra? depois passa, vai sarar. E, e na minha carreira eu passei assim por altos e baixos, né? Então foi só assim uma trajetória meteórica. Sim. Tiveram altos e baixos aí. Eu tive que, uma determinada época da minha vida, tinha filho já, enfim, tinha uma casa legal. E morar em Airbnb em São Paulo, morar em colchão, dormir em colchão. Caramba. E minha esposa e meus filhos em casa, beleza, dormindo na minha cama. Eu também tinha minha cama, mas eu outro lado dormindo no colchão. Porque eu tinha que trabalhar em São Paulo e aí os projetos estavam acontecendo naquele momento, naquele período mais em São Paulo. Por exemplo, o projeto da Lojas Renner, que foi um projeto bastante bacana. 1 ano e 8 meses viajando de avião. Saía na segunda-feira, voltava na sexta. Saía na segunda, voltava na sexta. Para quem olha, tipo, mas legal, ficar viajando de avião e tal. Mas todo dia, 1 ano e 8 meses, fazendo esse trajeto, Mogi e Campinas. Nossa. Acorda 4 horas da manhã, vai meio dormindo no táxi, pega o avião, vai, pega outro táxi, vai no cliente, volta, não sei o que, longe de casa, faz mala, desfaz mala. Então, assim, lógico, tiveram. A recompensa vem, né? Reconhecimento Sim. vem, mas você tem que se sacrificar também, às vezes, para esse tipo de coisa. Qual foi o momento que você acredita que foi mais desafiador na sua vida? Isso não precisa ser necessariamente só de carreira e tal, mas se você fala, cara, isso aqui foi o momento mais desafiador para mim. Acho que foi do lado. Foi uma mistura um pouco de tudo aí. Foi uma decisão que eu e minha esposa a gente tomou de construir uma casa num condomínio legal aqui em Mojimirim. Comprou um terreno, enfim, construiu a casa, financiou a casa, e aí naquela empolgação, não, a gente vai conseguir pagar, a gente vai conseguir pagar. Uma casa legal, enfim, foi lá que eu conheci o Jaime, foi um amigão que eu tenho até hoje, e outras pessoas, Marcelo, André, Laudares, enfim. E aí a gente não conseguiu pagar. E a gente lutou tanto para mudar, construir a casa, enfim. E aí eu não sei se eu comentei, foi antes da conversa. Logo quando a gente mudou, entraram na minha casa, tiveram contato com a minha família, com a minha filha, enfim, um cara que pulou o muro. Então aí minha filha já não conseguia mais dormir em casa, enfim. E a gente não conseguiu pagar o financiamento. E nesse meio tempo eu estava em consultoria, eu fui demitido. Nossa. Eu comecei a me desentender com a diretora de projetos. E aí eu não conseguia pagar minha conta, meu financiamento, em resumo foi isso. E aí chegou um momento, eu falei,
para minha esposa, a gente vai ter que vender a casa, porque a gente não vender a casa, sei lá o que a gente vai fazer. Entregar para leilão. Vai perder à toa a casa. Vai perder, é. E aí, nesse meio tempo, eu perdi meu contrato, e quando você tem um contrato, geralmente as consultorias sei lá, 15 dias. Eu fui notificado numa segunda-feira, sei lá, ou numa quarta-feira, eu tinha 2 semanas para arrumar outro trabalho. Não tem essa de aviso prévio, né? Não. E não tem fundo, não tem nada. Você tem que se controlar. Isso também é legal, porque hoje você entrega, sei lá, é uma crítica, mas quem é CLT entrega lá uma parcela daquilo para o governo administrar. Quando você tem a gestão sua, você, lógico, você tem uma liquidez maior na mão, mas você consegue fazer de uma outra forma e você consegue poupar mais do que você deixar na mão de terceiros. Se você tiver cabeça para isso. Também, né? Sei lá, é lógico. Enfim, aí eu perdi o contrato, arrumei um trabalho novo, mas mesmo com o trabalho novo, eu não conseguia pagar a minha... O que já tinha ficado. Enfim, a gente vendeu a casa. Caramba! Teve que vender a casa. Na época, enfim, a gente recebeu um dinheiro que deu para quitar o financiamento, sobrou uma grana, recebeu alguns imóveis, que era uma casa de alto padrão. Isso, lógico, traz alguma amargura, sei lá, ou, poxa, se eu tivesse feito um pouco menor, se eu tivesse feito aquilo. Mas passou, e isso me deu, porque aí você fica tranquilo do ponto de vista financeiro, né? Então aí você acaba focando mais e dando valor para outras coisas. Porque, você vai morar numa casa, 380 metros quadrados, legal. Minha filha hoje já não mora mais com a gente, mora fora. Com esse evento, tive a oportunidade de dar, pelo menos para os meus filhos, os estudos, né? E ela está morando fora, pagando em dólar lá, Sim. O custo dela é em dólar, estudou lá, ofereci a mesma coisa para o meu filho, por opção dele, ele não quis, quero fazer uma faculdade aqui, ok, não tem problema. Então isso, tive a oportunidade de viajar mais com a minha família, então assim, coisas... Os valores, exato, que hoje a gente dá, celular de último modelo, carro legal... Isso é legal, tal, conforto assim, temporário, mas o que vale mesmo é a relação das pessoas, sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, sobrinho. Então, essas coisas que acho que fazem a vida valer a pena. Acho que é por isso que eu gosto também de me conectar com as pessoas, conversar. Então, por exemplo, toda sexta-feira ou sábado a gente vai num restaurante em Mojimirim, fazer até propaganda aqui no Zaferano. Cara, eu sou super bem atendido pela galera que serve. Eu fiz aniversário de 50 anos, eu fiz lá festa, enfim, eles quiseram tirar fotografia comigo, falei, lógico, pode tirar fotografia, não tem problema nenhum, tirar fotografia. Então assim, isso não conto vantagem, mas é como eu trato todo mundo, independente se o cara é um diretor ou se ele, sei lá, é um garçom. Converso, escuto o que ele tem, a história da vida dele, o que ele tem, às vezes fala algumas coisas, e é isso. E o que assim, eu percebo que é muito louco nesse convívio que eu tenho com alguns empresários, algumas pessoas, é realmente isso. O interesse em pessoas. Sim. E que muitas vezes um cara que você acha que ele tá em outro nível, que é extremamente importante, esse cara, ele também, muitas vezes, ele para e fala, não, mas me conta. Você fala, cara, não, mas a minha vida não é interessante pra você. Ele fala, cara, mas tá bom, mas eu quero saber quem é o Marcos. Exato. É legal, cara. Eu gosto de conversar com pessoas, escutar história de vida, enfim. A gente sentar aí Claro dia. que também existem momentos pra isso, né? Lógico, Você vai parar no meio do trabalho pra falar assim, deixa eu te contar minha história de vida. Exatamente. Sei lá, num bar, num boteco, senta 2 casais, sei lá, você com sua esposa, eu com a Adriana, trocar ideia, começar a conversar, trocar, e fui assim, legal, cara. Sai um pouco também do trabalho, sai um pouco e aí fala de outras coisas para aprender, porque a gente está sempre aprendendo com as pessoas, independente de onde a gente está, com quem a gente está. Né? Mas é isso que eu falo assim, ó. Você fala assim, Rodolfo, mas o Marcos, ele vai falar com você sobre tecnologia, ele vai falar sobre a área dele e tudo mais. Cara, mas você acabou de dar um baita de um ensinamento, um insight aqui extremamente valioso sobre vida, sobre o que realmente importa pra você hoje.
E até mesmo sobre gestão, porque você fala, cara, hoje eu não faria uma casa mais daquele tamanho. Foi uma grana que me colocou em risco, Sim, porque assim, você conseguiu também ter essa inteligência para mover as peças no momento exato e também não ficou preso nisso, sim, porque se a outra pessoa, o cara fica ali, não, mas é minha casa, minha casa, minha casa, e o cara morre com a casa. exato. Então você soube ter essa inteligência, esse jogo de cintura de largar o osso e fez acontecer. E hoje entende novos valores, e que na verdade são os valores que para você fazem sentido. Sim, Então é legal realmente essa conversa, porque eu consigo observar esses detalhes e falar, cara, novamente, não é sobre dinheiro. não, Dinheiro ele traz acesso, ele traz algumas facilidades, traz algumas oportunidades, mas o que a gente mais frisou aqui na conversa, tudo mais, e que eu mais percebi é realmente isso. Novamente, quais são os valores? Como você consegue evoluir em relacionamento humano? Porque são esses os pontos que mais estão realmente destacando as pessoas, tanto que fizeram você se destacar, mas quanto que fez você perceber e te chamar a atenção em outras pessoas. sim, sim. E são detalhes que muitas vezes a galera fala, cara, não, eu tenho que ser o melhor na minha área e isso basta. Tá bom, mas se você for o melhor na sua área e for chato, ninguém vai aguentar olhar Não, pra sua cara. exato, exato. E hoje a galera tem pressa de fazer as coisas acontecerem, né? Mas aí são, sei lá, conflitos entre gerações, mas assim, acho que a vida, independente de geração, enfim, a vida tem o tempo dela. Então, não adianta você querer acelerar as coisas. Ah, não, porque em 3 anos eu sou um sênior. Eu já ouvi isso de gente com um potencial incrível de desenvolvimento, falou, mas eu sou um sênior. Eu falei, cara, mas você tem 3 anos de experiência. É sênior no cargo. Você não tem sênior em vivência, você não é sênior em vivência, não é sênior em história. Você está numa empresa que você é sênior, você não passou nada diferente do que você vive aí. Não desmerecendo, mas Mas é aquela bolha. Você não saiu da bolha. existem outras coisas que às vezes você vai enfrentar que aí fala assim, mas e agora? Não, você é um sênior, resolve. E não é bem assim. Você vai criando essa casca ao longo Foi do isso que tempo. aconteceu com você lá no começo, quando você falou, cara, eu queria crescer, e eu saí do meu Foi, setor. foi. Foi um. Falei, cara, eu preciso crescer, quero crescer, não quero mais. Eu tenho um outro timing aqui. E depois eu dei com a cara na parede. Ou seja, hoje você observa que você também caiu nesse mesmo. Sim, 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 sim. Isso também é uma lição, né? Sim, sim. Que, de uma certa forma eu sempre lembro dela. Falei, putz, às vezes até na hora de, vou para essa área, vou para outra área, de repente me arriscar aqui um pouquinho mais. Acho que Ah, o que, como você define para você o que é ah, uma ambição de um novo desafio, de uma nova jornada, ou realmente uma ambição no sentido de, cara, tô fazendo loucura. Existe alguma forma para você na sua cabeça que você metrifica isso e fala, cara, isso aqui para mim é um desafio novo de pé no chão. Isso aqui é um desafio novo pelo meu ego que eu estaria fazendo loucura. pergunta difícil. Sim, o desafio, acho que a loucura talvez fosse algo que eu tivesse que, sei lá, me desprender de algumas, sei lá, economias para, sei lá, vamos arriscar all in. Ok? Eu acho que eu não faria isso em função, sei lá, de ter a responsabilidade de estudar meus filhos. Talvez falar, mas você não é empreendedor por isso. Mas, ok. Mas, sei lá, eu abri oportunidade, por exemplo, minha filha quis fazer um intercâmbio, eu fui no começo contra, porque as amigas estavam indo, e minha esposa é mais sábia que eu, né? Mas a mulher é mais sábia que o homem. Ela falou assim, de repente a gente vai estar fechando uma porta. Então vamos deixar ela aí. A gente consegue pagar, então ela foi. Quando ela voltou, ela falou, não quero mais estudar aqui no Caramba. Brasil, quero fazer faculdade fora. E aí a gente também não sabia o processo, beleza, e foi. Então eu acho que
alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, assim, eu com 50 anos, eu me apliquei para um visto fora do país, nos Estados Unidos, porque eu vi a oportunidade com garantia rosca, zero, de eu conseguir alguma coisa. Mas eu fiz. Eu falei, olha, eu vou fazer. É barato? Não é? Ok. Sei lá. Enfim, Sim, sim. você tem que pagar um escritório de advocacia, enfim, ele entra com a papelada, submeteu, faz um ano que chegou lá nos Estados Unidos e não saiu do nada desse status. Mas você fala, mas por que você está fazendo isso? Você tem 50 anos, já, sei lá, já tá. Eu falei, cara, sei lá, pra mim, de repente viver fora do país com a minha esposa, com meus filhos, abrir uma oportunidade para eles. Então, agora recentemente, cidadania italiana. Também falei, eu vou pedir cidadania, eu tenho, minha família tem, meus tios têm. Eu falei, eu vou pedir, mas por que você está pedindo? Você vai morar lá? Não, mas não sei, meu filho quiser estudar lá um dia, quiser morar lá, ele pelo menos Exato. já tem. Então, assim, isso eu vou fazendo. Então, isso não sei se é loucura ou não, mas. Mas, ó, olha que legal, assim, o que eu consigo observar em cima disso. No começo, quando você foi começar a trabalhar essa jornada sua, você é o cara que se jogava no desafio. Não, mas eu não quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar lá. Eu quero sair daqui todo dia, eu quero pegar ônibus, eu quero esse desafio. Hoje você começa a olhar e falar, cara, eu tô com meu pé no chão, vou enfrentar desafios, Sim. mas eu sei que eu tenho um ponto de ancoragem aqui. Não, é mais pra, sei lá, garantir ou não E naquela desamparar a época, família, né? você Isso, assim, realmente fugiu desse ponto de ancoragem. Por exemplo, mas você tem um parente que já trabalha lá, que É, pode ser ali uma base para te ajudar. Não, mas eu tô com vontade de. mas eu acho que aí é um pouco. Você também não pode ser tão pé no chão, né? Às vezes você tem que usar um pouco a sensibilidade, o instinto, né? Porque naturalmente, falar, mas meu primo tá lá, ele vai arrumar um trabalho para mim. Mas não foi assim que eu pensei, né? Sei lá, alguma coisa me disse e falou, cara, ela é pra lá. Eu fui. E acabou. Talvez se eu tivesse, é difícil falar de engenheiro de obra pronta depois que aconteceu, mas se eu não tivesse ido para a IBM, poderia não ter dado nada na Verdade. International Paper. E aí eu poderia ter tomado um outro rumo para minha carreira. Então isso também, sei lá, o fato de ter trabalhado na IBM também abriu algumas portas e aí isso foi, né? De novo, é a jornada, né? Você vai sempre coletando aí informações ou experiências ao longo do caminho que você trilha, e isso você vai se equipando. Alguns dissabores também, às vezes te segura um pouco. Então, mas assim, aí falando um pouquinho de dissabor, né, que você, sei lá, você tinha perguntado do lado profissional, você tinha perguntado do lado pessoal, não só. Foi nesse momento aí que aconteceu as coisas juntas, né, que eu acabei sendo, enfim, o contrato terminado, e aí eu fui para uma outra consultoria. Beleza. E aí segui minha vida ali na consultoria, fiz um projeto gigante lá na loja, foi super bem. Depois de muitos anos, sei lá, um ano e pouco, essa pessoa que me demitiu, ela foi contratada, ela era dessa consultoria. Eu não vou falar nomes, mas eu estava na consultoria A, eu fui para B. E ela era da B e ela estava na A. E aí a gente discutiu lá, beleza. E eu fui para cá, para a consultoria que estava implementando na loja do Renner. Passou um ano, ela foi para a mesma consultoria de novo. Ok. No mesmo projeto que eu estava. Aí eu pensei comigo assim, pô, aconteceu esse problema aqui, cara, vida que segue. Vou ligar, falou assim, olha, o que aconteceu lá, ficou lá, Resolvido. resolvido, lavamos a roupa lá, suja, beleza, agora vamos olhar para frente, beleza. Ah, não, legal, tal, não sei o que. 3 semanas depois já comecei a perceber que eu ia puxar meu tapete. E aí eu senti maldade nisso. Eu Ok. tenho essa. Ninguém precisou me falar, às vezes eu pego algumas coisas assim, no ar, né? Aí eu falei assim, tá armando aqui alguma paradinha aqui. É dito e feito. Foi. Aí só que pelo trabalho que a gente estava desenvolvendo junto do cliente, a gente ganhou muita confiança com o cliente. Eu até comentei aqui antes da gente, né, começar o episódio, chegou um momento nesse projeto que o cliente falava assim, todas as decisões do Oracle pergunta para o Marcos, é ele que vai tomar a decisão de como fazer.
Então, assim, o cliente, é lógico que a gente não fazia loucura e tal. E aí, como confiava, eu percebi que queriam me tirar dali, eu peguei e falei, olha, ela está aqui, tive um problema assim, aconteceu isso, e ela já tá mexendo os pauzinhos para me tirar. Trouxe esse cara aqui, que não tinha motivo nenhum de trazer mais um gerente, e ela quer colocar ele no meu lugar. Beleza. Ah, Eu sei que eu arrumei uma bagunça no bom sentido. Eu enfrentei sim. e eu fiquei até o final do projeto. Ela saiu, porque aí a consultoria teve outros problemas, assim, Ok. ela saiu, é, voltou para outra consultoria e beleza, e está lá até hoje. Depois de alguns meses, o sócio dessa consultoria me disse assim, Marcos, quando você saiu daquela lá que você teve o contrato terminado e entrou aqui, ela me ligou e falou assim, não contrata ele não. Nossa. E eu, quando ela me desligou, junto enfim, se eu falar o nome aqui, mas enfim, do Hugo, eu falei, poxa, mas eu tenho financiamento da minha casa. Eles sabiam de tudo isso. Ela, Ah, principalmente, né? E aí eu falei, poxa, enfim. E ela foi lá e falou, não contrata ele não. Ou caramba. seja, eu nunca fiz nada. Eu não sou um cara rancoroso que Sim. deseja o mal para as pessoas. Assim, se eu tenho um problema com você, a gente pode ter um problema, nunca mais se falar, mas, cara, eu nunca vou ficar falando mal Desejando de mal e tal. É. você para ninguém. Falei, cara, vai lá, contrata. E aí isso foi a primeira e única vez que aconteceu que isso me deixou e me deixa ainda chateado, porque eu até lembro disso hoje, mas assim, foi passado. Mas novamente, te deixou com esse tato afinado Ah, aí que na segunda vez já não mas aconteceu. exatamente. Na segunda vez eu já fiquei esperto e falei assim: ah, não, aqui não. Chega. Caramba. Marcos, partindo para nossa reta final, Bora. existe alguma coisa que você acha que seria interessante, que o assunto não chegou nisso, mas você fala, cara, isso aqui eu gostaria de trazer para mesa? Um assunto que você fala, cara, isso aqui para mim é legal comentar. Ah, eu acho que a gente tem que, sei lá, eu vou falar não só das pessoas mais próximas, mas assim sei lá, para quem estiver ouvindo aqui o podcast, né, para quem chegou até esse momento, né, conseguiu aguentar o nosso bate-papo aqui até esse momento, é acreditar em você, correr atrás, como eu comentei aqui, idioma, inglês, espanhol, se especializar, não se intimidar por aquilo que for apresentado para você, que assim pode parecer duro ou assustador no começo. Até hoje, eu com 50 anos, às vezes eu entro em reunião com inglês, o inglês eu falo inglês, mas eu não domino a língua totalmente. E às vezes você vai falar com gente que nascido nos Estados Unidos e dá frio na barriga. E aí fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, assim, cara, enfrenta o desafio, enfrenta e acredita. Seja persistente, não desiste, que você consegue chegar, ou pelo menos, se não atingir o objetivo, mas muito próximo daquilo que você imagina para sua vida. Eu acho que é isso que vale. E foi, acho que isso na minha vida toda, eu sempre. Isso é meu, não sei se veio de criação ou não. Quando eu punha alguma coisa na cabeça, eu falei, não, cara, agora eu vou fazer esse negócio funcionar. Podia não ser perfeito, mas funcionava. Eu falei, pô, já tá. Aí vem alguém melhor do que eu, também prezo por isso. Né? Às vezes você tem que chamar gente melhor do que você para dar aquele toque final ou ajustar alguma coisa que não ficou tão. Cara, não tem problema nenhum. Sim. Você não precisa ter. Eu prefiro ter pessoas que trabalham que sejam melhores do que eu, porque aí, cara, eu tô muito mais tranquilo do Não que. adianta você ser o cara muito bom que não consegue entregar um projeto. Exato, exato, exato. Então é preferível você ter gente boa também, se cercar de gente boa, procurar gente diferente da sua área, conversar com gente que conseguiu coisas diferentes, enfim, relevantes, para você aprender o que você faz aqui, acho que no seu podcast, né? Você entender um pouco como é que o cara conseguiu chegar lá, esse tipo de coisa. Acho que é Cara, isso. muito obrigado.
Eu que agradeço a Se oportunidade. uma pessoa, ela curtiu esse podcast, e ela quiser te fazer alguma pergunta, ela quiser te encontrar em algum lugar, como que ela faz? Marcos de la Fina, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Eu tô em quase todas as. Como cara de tecnologia, pelo menos eu tenho que estar lá para olhar, para ver como funciona. Não que eu seja um usuário, mas principalmente acho Você que. não faz dancinha no TikTok, cara? Não, não, Ô, louco. aí não. Mas Sacanagem. acho que no Instagram e no YouTube pode me contactar que eu respondo lá. Mais fácil. É mais fácil. Cara, muito obrigado de verdade pelo seu tempo, Imagina. pela sua disponibilidade. Te peguei de surpresa. Eu topei em 2 dias, eu tava aqui já. Te encontrei no shopping, do nada. Há 2 dias atrás, te fiz o convite e você topou prontamente. Então, assim, de verdade, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Essa é uma oportunidade que, para mim, eu aprendo muito, realmente, e é essa a intenção de compartilhar isso para que as pessoas possam também receber esse conteúdo. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que o cara não faz ideia de como começar a jornada da vida dele. Sim. Ou muitas vezes é um cara que pensou que a vida dele estava indo por um caminho e ele está precisando traçar a rota e aí, eu faço o quê? Sim. Será que eu largo o osso da casa, por exemplo? E aí? O que um cara acima de mim teria feito no meu lugar? E são oportunidades que esse tipo de conversa abre para essa pessoa ela poder enxergar novas possibilidades. Sim. E enxergar o tabuleiro com uma visão macro, aquela visão de cima. Cara, essa peça eu posso mover ela aqui e ali. Então, de verdade, muito obrigado por isso. Tô muito feliz com esse episódio, com essa conversa. Te espero mais vezes, porque eu tenho certeza que tem muito mais história, muito mais conteúdo. Tem. E se você chegou e ficou até aqui, na verdade, já não esquece, compartilha esse episódio que foi extremamente importante. Já se inscreve no canal também. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Valeu!